E hoje então, dando sequência, queremos abordar o segundo rogo, a segunda súplica, o segundo item da oração do Pai Nosso, que é: venha o teu reino. Talvez muitos cristãos orem dizendo: Senhor, venha o teu reino. Mas o que significa, de fato, esse clamor? Eu perguntaria a vocês, você tem no seu coração esse desejo? Que o reino de Deus venha? Senhor, que o teu reino venha. O interessante é que Jesus ensina os discípulos, que ali é o germe da igreja, é o início da igreja, são os primeiros a compor a igreja, dizendo: olha, quando vocês orardes, vocês deverão orar assim. O que significa que Jesus ensina a nós, igreja, mesmo que estamos aqui na ponta, aqui no século 21, mas Jesus nos ensina, nós como igreja, a orarmos dizendo: Pai Nosso, ou Pai Santo, que o teu reino venha. Quantos de nós aqui temos? Você não precisa responder exatamente sim. Talvez, quem sabe, não sei, não entendo bem. Mas você não é obrigado a responder positivamente, religiosamente, responder automaticamente: amém, eu tenho esse desejo. Mas assim, no seu coração, eu pergunto, antes de nós adentrarmos nos aspectos específicos dessa mensagem, você tem esse desejo no coração ardente de que o reino de Deus venha? Ou você está satisfeito com a vida como está? Como é que está a vida, a sua vida? Você está inserido no mundo. Você tem uma história, tem seus planos, seus projetos. O que você quer? Que o Senhor, o que arde no seu coração? É que todos os seus planos se estabeleçam do modo como você tem projetado a sua vida? Ou você está insatisfeito? Por mais que você tenha sido bem sucedido, mas você tem no coração um clamor: Senhor, traga o teu reino. Senhor, traga o teu reino. Senhor, venha o teu reino. Que o teu reino venha, que o teu reino seja estabelecido efetivamente, definitivamente sobre a terra. Amados, eu quero dizer algo para os irmãos: todos os verdadeiros servos de Deus, mesmo os da antiguidade, mesmo os do Antigo Testamento, somando aos do Novo Testamento, e mesmo os que estão na história, segundo século, terceiro, século 10 em diante, século 20, século 21, todos eles têm um clamor no seu coração. Poderíamos até chamar de o clamor das eras. É que Deus, enfim, Ele intervenha diretamente na história do homem. Nós sabemos que a primeira vinda de Cristo, quando o Verbo se fez carne, quando Deus se fez carne, se encarnou, Ele, de alguma maneira, interveio na história da humanidade, de certo modo. Mas a Bíblia fala sobre o dia de Deus. A Bíblia fala sobre o dia em que Deus vai intervir de maneira direta, pessoal, corpórea, na história da humanidade. E ali, então, o seu reino será, por fim, estabelecido. Eu acredito que o que mais deve nos fazer desejar por isso é quando nós olhamos para o mundo à nossa volta e nós vemos tanta injustiça, tanta maldade, tanta dor, tanta angústia. O mundo está gemendo, o mundo está chorando, as pessoas estão clamando por um socorro. E por mais que nós, de um lado ou de outro, queremos ajudar e resolver um problema ou outro, mas só Deus tem em suas mãos a saída. Só Ele tem a solução. Porque o seu reino, quando implantado efetivamente, de uma vez por todas, é que será um reino de justiça e um reino de equidade. E todos estarão debaixo de um governo justo, um governo reto, governo de Deus. Amém? Irmãos, quando nós lemos aqui o Novo Testamento, é interessante que nós nos deparamos com alguns textos que nos geram algumas dúvidas, e é a partir daqui que eu quero começar a tratar esse assunto com os irmãos. Por exemplo, quando nós lemos Mateus 21, 43, Jesus falando para os judeus o seguinte: olha, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um outro povo. Ora, se Jesus fala que o reino de Deus seria tirado do povo de Israel e dado a um outro povo, então eu entendo, pelo menos imediatamente,
que o reino de Deus estava com o povo de Israel. Do contrário, como poderia ele ser tirado e passado a um outro povo? Entretanto, quando nós lemos ali Mateus capítulo 3, versículo 2, nós vemos ali João Batista dizendo: olha, arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. No mesmo tempo em que é dito, o reino vos será tirado e entregue a um outro povo, é dito que o reino estava próximo. E eu me pergunto, ora, ele estava ali ou ele estava próximo? Veja, o mesmo nós vemos em Mateus 4,17, quando o próprio Jesus saiu pregando na Galileia dizendo: arrependei-vos porque o reino está próximo. E aí nós ficamos nos perguntando, né? Também nós temos em Lucas capítulo 19, versículo 11, nós vamos ler esse texto um pouco mais à frente desta mensagem, quando é dito que Jesus, ele começou a caminhar em direção a Jerusalém. E logo então, os discípulos, vendo Jesus indo em direção a Jerusalém, eles pensaram imediatamente que o reino haveria de se manifestar tão logo Jesus entrasse em Jerusalém. Vendo Jesus e sabendo que eles tinham tais pensamentos, o Senhor falou o seguinte: Jesus contou uma parábola para mostrar aos discípulos que o seu reino não haveria de se manifestar imediatamente, que ia demorar ainda um tanto de tempo antes de ele se manifestar. Aí nós nos deparamos com uma informação bíblica do próprio Cristo, que o reino algum dia haveria de se manifestar, e que essa manifestação estava longe.